Bom dia, olá a todos, todas. Escola de Ensino Fundamental Áurea Ribeiro Xavier Lopes, oitavos e nonos anos. Aqui é o professor Diniz, de língua portuguesa. E essa pequena aula, esse pequeno vídeo, para a gente acolher vocês. Hoje é dia 16/2. E quando eu gravei esse vídeo, vocês verão esses vídeos outras vezes. E essa aula, essa pequena introdução, é para a gente falar um pouquinho a respeito da primeira atividade. Espero que todos estejam bem, antes de mais nada. É um momento ainda difícil que nós estamos vivendo. Fiquem em casa, portanto, ou então venham à escola de forma como é pedida pela escola mesmo, né, de forma seguindo todos os protocolos. Bom, o que a gente vai fazer hoje, pessoal? A gente vai ler juntos aqui aquele texto Esperança, e eu vou comentá-lo um pouquinho com vocês. A gente vai comentar um pouco também, antes de falar sobre o próprio texto, sobre a Clarice Lispector. Esse material não está disponível naquele material que vocês receberam. Depois eu posso colocá-lo disponível no portal, e que eu vou exibir aqui. Então a gente vai falar um pouquinho sobre Clarice Lispector, sobre esse gênio na literatura brasileira, e falar um pouquinho também sobre essa crônica que ela escreveu. Se não me engano, deve estar em algum dos livros didáticos nossos. Eu já li esse texto com vocês anteriormente, em alguns dos anos anteriores. Bom, Clarice Lispector é simplesmente, talvez, a maior escritora, né? A mulher brasileira de todos os tempos. Ela nasceu na Ucrânia, com 6 meses de idade, ela veio para o Brasil. Eu vou colocar a vocês uma apresentação para a gente ter uma ideia de como a importância que ela tem para a literatura brasileira, para a cultura brasileira de maneira geral. Normalmente, a gente fica sabendo dos escritores por modismos, não é? Por modas e assim por diante. No entanto, é legal a gente, muitas vezes, ter algumas informações um pouco mais detalhadas e saber também, claro, da importância, né, desses grandes representantes da cultura brasileira. Eu vou exibir para vocês uma arte aqui, uma guia, para a gente falar um pouquinho sobre ela, né? Bom, Clarice Lispector nasce em 1920, como eu disse a vocês, na Ucrânia. Ela era de família judia, e ela foge de lá, né? Os judeus são muito perseguidos nesse período, vem para o Brasil com sua família, e eles vão se fixar lá na cidade do Recife, em Pernambuco, já que lá até hoje existe uma colônia de judeus. Colônia não é um grupo de judeus que se fixou lá numa escola e assim por diante. E lá ela teve contato com a cultura nordestina, isso criança ainda. Há contos dela que mostram isso. Bom, com cerca de 10, 12 anos, o pai dela, a mãe dela falece, e o pai vem com ela para o Rio de Janeiro, com a irmã também, Elisa Lispector, a irmã dela. E no Rio de Janeiro, ela acaba... Aqui a gente tem uma foto dela menina ainda, no Recife, né, bem criança, e viveram dificuldades financeiras terríveis, terríveis. Vem para o Rio de Janeiro com o pai, que é um comerciante, e no Rio de Janeiro ela acaba ingressando na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, se forma em Direito. Aqui a gente tem a foto dela, muito bonita, Clarice Lispector, né? Belíssima sempre, e lá ela conhece, na Faculdade de Direito, o futuro marido dela, Gurgel Valente, que viria a se tornar depois um diplomata. Aqui a gente tem outras fotos da Clarice Lispector já com o marido. E aí, como ele é um diplomata, forma-se também da Faculdade de Direito, ele viaja com ela, vai com ela, ela tem que acompanhá-lo para diversos países. Então ela mora durante certo tempo na Suíça, depois ela mora nos Estados Unidos. Então ela, no transcorrer dos anos 50, basicamente, ela viaja o tempo todo e está fora do país. Ela fica 10, 12 anos fora do país. Sabia falar vários idiomas, Clarice Lispector. Separa-se do marido no início dos anos 60, e é aí que acontece a grande, assim, o boom da criação literária dela. Aqui uma outra foto dela na Suíça. Aqui a foto dela com o filho dela, né, já no Rio de Janeiro. E é no Rio de Janeiro que ela consegue criar as suas maiores obras. Livros de contos, romances extraordinários, e torna-se uma escritora ao mesmo tempo muito bonita, muito charmosa, mas também muito misteriosa, em virtude do tipo de literatura que ela fez. Uma grande escritora, né?
Aqui a gente tem uma foto clássica dela, no apartamento da casa dela no Rio de Janeiro, né? E já com cerca de 50 anos. Bom, o que ela escreveu, pessoal? Aqui a gente tem o conjunto de obras dela, isso não tem grande importância, mas é legal vocês terem assim ouvirem falar dessas obras, mesmo porque na sala de leitura de vocês há várias delas, né? A primeira obra dela, que foi assim descoberta, 1943, Perto do Coração Selvagem. Ela nasce, só para lembrar, né, em 1920, ou seja, 23 anos de idade, ela já escreve seu primeiro romance. Aliás, ela publica, porque ela escreve antes. Ela escreve com 20 anos, 19, 20 anos, esse romance, que é uma obra-prima, uma verdadeira revolução. Então ela torna-se genial logo de cara, logo de início. O Lúcio, Cidade Sitiada, Maçã no Escuro. Bom, dentre esses romances, os mais famosos, mais importantes talvez, sejam esses daqui, ó. Paixão Segundo GH, e também A Hora da Estrela, que se tornou muito famoso. Ela falece em 1977, de câncer, né? E é o último romance dela, mas também um dos mais famosos, um dos mais bonitos também que ela escreveu. E há alguns livros de contos dela muito famosos, como, por exemplo, Laços de Família e A Legião Estrangeira, são esses dois primeiros aqui, os mais importantes dela. E ela escreveu também um livro de crônicas, né, que Onde Estivesse de Noite, que são crônicas que ela escreveu. Que literatura infantil e as crônicas. Olha, esse livro aqui, A Descoberta do Mundo, é sensacional. O livro contém esse texto que vocês leram, a gente vai ler agora aqui, comentar um pouquinho, da Esperança, foi tirado desse livro, A Descoberta do Mundo, de 1984, um livro póstumo quer dizer, foi publicado depois da morte dela. Bom, ela escreveu também literatura infantil. Na sala de leitura de vocês existe, aí da escola tem, O Mistério do Coelho Pensante, A Mulher que Matou os Peixes, A Vida Íntima de Laura. Laura é uma galinha, então ela coloca a vida íntima de uma galinha. A Mulher que Matou os Peixes é um caso que aconteceu com ela, com os filhos dela. Sem querer, ela acabou matando os peixes que estavam no aquário lá do apartamento dela. Então ela é a mulher que matou os peixes, né? E A Vida Íntima de Laura, como disse a vocês, ela consegue escrever, olha só que genial, uma narrativa, uma história para crianças, obviamente, mas não bobinha, assim, muito inteligente, em que ela conta a vida íntima de uma galinha. Como uma galinha pode ter vida íntima, né? Mas, pois é, ela consegue perceber que a galinha tem vida íntima. Aqui a gente tem aqui as características principais dela. Eu não vou comentar tudo isso, isso é seria uma aula de literatura, etc. Mas o que importa para a gente saber é o seguinte, ó, primeiro, ela é responsável pela literatura, a chamada literatura introspectiva. O que significa isso? Que para ela, a história não tem tanta importância. O que tem importância é mergulhar na psicologia dos personagens, mostrar para a gente o que eles estão pensando, sentindo, e mais, chegar a mostrar certas coisas que a gente não consegue traduzir em palavras. Por isso ela faz um trabalho muito grande com a linguagem, ela tenta traduzir em palavras aquilo que a gente não consegue. Olha o que ela fala aqui, ó. Não tem pessoas que cosem para fora, coser quer dizer costuram, né? Coser é costurar. Não tem pessoas que cosem para fora, eu coso para dentro. Ou seja, ela tem essa proposta de fazer uma investigação em relação ao ser, em relação ao indivíduo, tentar mostrar como ele é por dentro, né? Uma característica muito... Outra coisa que ela coloca aqui, olha que frase genial, que ninguém se engane, só se consegue a simplicidade através de muito trabalho, né? Então esse conto mesmo, essa crônica que nós vamos ler, ela tem uma aparente simplicidade, mas é algo que não é todo mundo que consegue escrever, né? São quase sempre personagens femininos que ela coloca em suas obras, e há um termo que a crítica usa para fazer referência à obra dela, a epifania. A epifania, o que significa? É um termo que vem lá da Bíblia. A epifania é quando, no Antigo Testamento, por exemplo, os profetas conseguem enxergar Deus, né, por meio de uma sarça ardente, de um fogo, e assim por diante. É uma revelação, literalmente é isso, é uma revelação. Só que é um termo vinculado à religiosidade. Nesse caso, a Clarice Lispector cria epifanias que se dão no cotidiano, que se dão no dia a dia, que acontecem no dia a dia. Ou seja, o personagem central acaba tendo uma revelação inusitada, diferente, num certo momento do dia, por causa de um acontecimento absolutamente banal, que para outras pessoas é um acontecimento corriqueiro, né, que não tem nada a ver, mas que para aquela personagem acaba sendo um acontecimento extraordinário. Um exemplo, tem o conto Amor, do livro Laços de Família, em que uma mulher, uma dona de casa,
totalmente alienada da realidade, ela só vive para o lar, para a família. Um belo dia ela tem que ir para a cidade, o conto se passa no início dos anos 60, e lá na cidade ela faz compras, entra numa condução coletiva, um bonde, um ônibus, e de repente ela olha através da janela e vê um cego atravessando a rua, uma pessoa cega, atravessando a rua e mascando chiclete. Ela tem um choque com aquilo, deixa cair todos os pacotes no chão, ou seja, esse momento em que ela se defronta com esse personagem tentando atravessar a rua, por que ela tem esse choque? Talvez pelo fato de, ao observar aquele indivíduo, ter presenciado ali uma ousadia que ela própria, enquanto mulher, não tinha, uma ousadia existencial, de existência, que ela não tinha, não possuía, né? No caso da esperança, dessa crônica que vocês leram, que a gente vai ler agora, a epifania se dá exatamente no momento em que as crianças e a própria narradora enxergam lá o inseto, né? E, é claro, ela acaba fazendo um trocadilho entre a palavra esperança, que significa um inseto, e aqui a gente tem uma outra foto da Clarice Lispector. Ela sempre tem fama de uma escritora que nunca foi política, nunca participou, né? E aqui é uma passeata no final dos anos 60 contra os militares, contra a ditadura militar. O Brasil vivia uma ditadura militar. Aqui tem o Oscar Niemeyer, muitos intelectuais, né? Ziraldo, que o Milton Nascimento, e a Clarice Lispector aqui no meio também. Então, é uma outra foto interessante dela. Aqui outras duas fotos, ela já mais idosa. Essa foto aqui é da entrevista que ela deu, muito famosa, em 1977, para a TV Cultura, que tem disponível na internet. É só colocar lá no Google, Clarice Lispector, entrevista, alguma coisa assim, vocês vão ver essa entrevista. E ela é muito famosa porque é o único depoimento, talvez, que ela tenha dado. Uma pessoa muito reservada, muito misteriosa, né? E ela se mostra ali uma pessoa muito assim difícil e também outra vez misteriosa, estranha no mínimo, causa um estranhamento muito grande, principalmente no entrevistador, essa entrevista, né? É até chocante em algumas coisas que ela fala ali. Então, quem tiver curiosidade, vale a pena acessar o YouTube, coloca lá entrevista Clarice Lispector, vocês vão ver a entrevista na íntegra que ela fez para o Júlio Lerner, que foi um jornalista famoso da TV Cultura, em 1977, o ano da morte dela, né? Esse aqui é ela sendo entrevistada. Tem o romance Hora da Estrela, que é muito famoso, a gente vai falar agora dele, depois a gente pode falar sobre ele também. E agora, aqui, olha, o que está na Hora da Estrela, algo que, de certa maneira, resume bem a obra dela, da Clarice Lispector. Não é fácil escrever, é duro como quebrar rochas, mas vão faíscas e lascas como aços espalhados. Há que medo de começar e ainda nem sequer sei o nome da moça, sem falar que a história me desespera por ser simples demais. O que me proponho contar parece fácil e à mão de todos, mas a sua elaboração é muito difícil, pois tenho que tornar nítido o que está quase apagado e que mal vejo, com as mãos de dedos duros enlameados a palpar o invisível na própria lama. A Hora da Estrela é um romance que fala a respeito de uma nordestina que chega no Rio de Janeiro e ela é absolutamente sem noção, ela não tem noção de nada, ela é muito assim bobinha, aparentemente bobinha, então ela tenta escrever a história de alguém absolutamente desprovido de qualquer tipo de noção em relação ao espaço, ao tempo e assim por diante, não é? E sofre com isso, claro, ela vai sofrer com isso. Bom, aqui o texto que vocês leram, pessoal, vou ler com vocês, aí conforme a gente for lendo, a gente vai comentando e também falando um pouquinho sobre ele, não é? Aqui em casa pousou uma esperança, não a clássica, que tantas vezes verifica-se ser ilusória, embora mesmo assim nos sustente sempre, mas a outra, bem concreta e verde, o inseto. Observem como aquilo é bem objetivo, ela está falando o quê? Que na casa dela não pousou a esperança como substantivo abstrato, mas sim a esperança como substantivo concreto, o inseto. Tem muita gente que não sabe que existe um inseto chamado esperança. Eu confesso que eu mesmo não sabia disso, né? Quando eu li essa crônica pela primeira vez há um tempo. E aí fiquei sabendo, tem um inseto chamado esperança, né? Houve um grito abafado de um de meus filhos. Uma esperança! E na parede, bem em cima de sua cadeira, a emoção dele também, que unia em uma só as duas esperanças, já tem idade para isso. Antes surpresa minha, esperança é coisa secreta e costuma pousar... Só um instantinho.
e costuma pousar diretamente em mim, sem ninguém saber, e não acima de minha cabeça numa parede. Pequeno rebuliço, mas era indubitável, lá estava ela, e mais magra e verde não podia ser. Ela quase não tem corpo, queixei-me. Ela só tem alma, explicou meu filho, e como filhos são uma surpresa para nós, descobri com surpresa que ele falava das duas esperanças. Ela caminhava devagar sobre os fiapos das longas pernas, por entre os quadros da parede. 3 vezes tentou renitente uma saída entre 2 quadros. 3 vezes teve que retroceder caminho. Custava aprender. Ela é burrinha, comentou o menino. Sei disso, respondi um pouco trágica. Vejam, trocadilho já aparece aí. A escritora do primeiro parágrafo sugere que ela está falando, que ela falará a respeito da esperança enquanto inseto. Só que aqui ela fala que sei disso. Sabe o quê? Que a esperança é burrinha. Ou seja, aí percebe-se que ela não está se referindo apenas ao inseto, mas também à esperança enquanto substantivo abstrato. A esperança é burrinha. Ou seja, a esperança não tem razão, não tem lógica, não é? Ela é algo absolutamente imponderável, que não dá para a gente controlar muitas vezes. Está agora procurando outro caminho. Olhe, coitada, como ela hesita. Sei, é assim mesmo. Parece que esperança não tem olhos, mamãe, é guiada pelas antenas. Sei, continuei, mais infeliz ainda. Vejam, tudo o que ela faz, o que ela se refere, os filhos, inclusive, ao inseto, tem a ver com a esperança enquanto substantivo abstrato. A esperança não tem antenas, ou seja, ela não se guia, não tem algo que guie. E aí, o toque de pessimismo, mais infeliz ainda, ela diz, né? Sei, continuei mais infeliz ainda. Ali ficamos não sei quanto tempo olhando, vigiando-a como se vigiava na Grécia ou em Roma o começo de fogo do lar para quem não se apagasse. Para que não se apagasse. Ela se esqueceu de que pode voar, mamãe, e pensa que só pode andar devagar assim. Andava mesmo devagar. Estaria por acaso ferida? Ah, não. Se não, de um modo ou de outro escorreria sangue. Tem sido sempre assim comigo. Vejam que aí, outra vez, a transposição do que está acontecendo ali de forma objetiva para ela própria, né? Foi então que, farejando um mundo que é comível, saiu de trás de um quadro uma aranha. Não uma aranha, mas me parecia a aranha. Andando pela sua teia invisível, parecia transladar-se maciamente no ar. Ela queria a esperança, mas nós também queríamos, e, ó Deus, queríamos menos que comê-la. Meu filho foi buscar a vassoura. Eu disse fracamente, confusa, sem saber se chegara, infelizmente, a hora certa de perder a esperança. É que não se mata a aranha, me disseram que traz sorte. Mas ela vai esmigalhar a esperança, respondeu o menino com ferocidade. Preciso falar com a empregada para limpar atrás dos quadros. Falei, sentindo a frase deslocada e ouvindo o certo cansaço que havia na minha voz. Depois divaneei um pouco de como eu seria sucinta e misteriosa com a empregada. Eu lhe diria apenas: você faz o favor de facilitar o caminho da esperança. O menino, morta a aranha, fez um trocadilho com o inseto e a nossa esperança. Meu outro filho, que estava vendo televisão, ouviu e riu de prazer. Não havia dúvida, a esperança pousar em casa, alma e corpo. Mas como é bonito o inseto, mais pousa que vive. É um esqueletinho verde e tem uma forma tão delicada que isso explica por que eu, que gosto de pegar nas coisas, nunca tentei pegá-la. Uma vez, aliás, agora é que me lembro, uma esperança bem menor que esta, pousada no meu braço. Não senti nada, de tão leve que era. Foi só visualmente que tomei consciência de sua presença. Encabulei com a delicadeza. Eu não mexi o braço, pensei, e esta agora que devo fazer? Em verdade, nada fiz. Fiquei extremamente quieta, como se uma flor tivesse nascido em mim. Depois não me lembro mais do que aconteceu, e acho que não aconteceu nada. E aí a gente tem a esperança inseto, né?
que é um inseto que muitas vezes aparece e a gente não sabe o nome nem desse inseto, né? Mas aí a gente tem. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa leitura. O texto todo, como vocês puderam perceber, faz um trocadilho entre a palavra substantivo abstrato, esperança, e o substantivo concreto. E em vários momentos, a escritora, a Clarice Lispector, ou a narradora da crônica, né, ela faz uma relação entre ela própria e a esperança, aquele inseto que está ali. Pessoal, tchau, espero que vocês tenham gostado dessa introdução. Nas próximas aulas a gente vai falar um pouco a respeito de outros exercícios que estão nesse material e também de outros itens que correspondem a esses exercícios. Então, tchau, pessoal, até a próxima.